Olá, meus amores, tudo bem? Bom, esse é mais um videozinho que a gente vai trazer aqui pra vocês, e um vídeo muito especial que a titia também estava muito animada para trazer. Como vocês já devem ter percebido, que o tema é São João, né? Um tema muito legal, e se vocês não sabem, vão aprender hoje que ele tem muita ligação com a nossa religião, com a Igreja Católica, né? Tem a ver com 3 santos bem legais, que tem umas histórias lindas que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje. Eu espero que vocês gostem bastante, que vocês curtam aí essas curiosidades, tá bom? Então vamos começar com a nossa oraçãozinha inicial. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos começar o nosso videozinho de hoje, falando um pouquinho sobre a origem, né? A origem do São João. Vocês lembram nos vídeos passados, quem assistiu vai lembrar, que Nossa Senhora, a comemoração dela no mês de maio, foi justamente porque na Europa, lá era o mês das flores. E por isso que, como eles consideravam Maria a flor mais bela do jardim, deixaram a comemoração para os festejos ali de Nossa Senhora em maio. Já em junho é a época da colheita. Então, para eles é o momento de agradecer, né, a colheita, para que eles tenham uma boa colheita, para que tenham o crescimento da vegetação, a fertilidade do solo, para que eles possam colher o máximo que eles puderem, né? Enfim, é esse momento de agradecer. E esse momento é o momento do verão para eles, né? Então lá na Europa é o verão, e é esse momento aí que eles estão bem preocupados com a colheita. E eles sempre agradeciam de alguma forma, né? Pediam que os deuses, as pessoas ali abençoassem aquele momento de colheita. Antigamente, essa devoção ali da Europa era mais relacionado mesmo a Deus, a coisas assim mitológicas, não tinha religião com a Igreja Católica. E foi aí que a Igreja Católica assumiu essa tradição da Europa de agradecer e pedir pela fartura das coisas, e colocou junto ali, introduziu naquela forma deles agradecerem três santos, né? 3 histórias legais. E aí que são 3 santos. No dia 13 de junho vem o Santo Antônio, né? Santo casamenteiro também, que vocês devem conhecer. Dia 24 de junho, São João Batista. E dia 29, que é São Pedro. Então, 3 santos: Santo Antônio, São João e São Pedro. São os 3 santos que fazem parte aí dos festejos juninos, das comemorações juninas. Então essas festas, antes elas se chamavam festas joaninas, né? De João, que vinha de João, fazia homenagem a João, festas joaninas. E aí aqui no Brasil elas ficaram conhecidas hoje, né, como juninas, que faz mais menção a junho do que a João mesmo. Mas enfim, e aí nessa épocazinha, né, isso faz muito, muito tempo atrás, tipo, antes de, sei lá, 1800, uns quebradinhos ali já tinha essa tradição de fazer esses cultos, e aí a Igreja Católica assumiu com os nossos 3 santinhos ali do mês de junho, são os 3 santos, certo? E aí tem outra tradição bem legal, que são as fogueiras. Nathalie, da onde que saiu essa tradição de fogueira, né? Como que justifica essa existência? Para a Igreja Católica, eles introduziram a história de João Batista, né? Para quê? Porque Santa Isabel, que era mãe de João Batista, ela era prima de Isabel também, ela é prima de Maria, perdão. Isabel era prima de Maria, certo? E aí ela ficou grávida de João Batista e prometeu a Maria que ia acender uma grande fogueira para que Maria, de onde ela estivesse, ela soubesse do nascimento de João Batista. Porque na época não tinha um WhatsApp, né? Não tinha ali um correio, então ela tinha que avisar. Ela queria que Maria soubesse do nascimento de João Batista de alguma forma que fosse. Então ela disse que ia fazer isso, ia montar uma grande fogueira, e quando Maria visse lá a fumaça, aquele fogo laranja, ela ia saber que João Batista tinha nascido. E dito e feito, foi isso que aconteceu. João Batista nasceu, e aí pouco tempo depois Isabel, né, fez essa grande fogueira para que Maria soubesse lá do nascimento de João Batista.
Então ficou ali também a tradição da fogueira, né, que também é utilizada até hoje. E lá naquela época, naqueles festejos que não tinham tanta ligação com a Igreja Católica, eles faziam fogueiras também, mas era no caso para proteger de insetos, bichos que ficassem rodeando lá a plantação. Então o fogo sempre afastava os bichos e eles costumavam fazer essas fogueiras. Então tem uma certa ligação aí também, certo? E isso é bem interessante. Também tem outras tradições que fazem parte, né, ali dos nossos festejos juninos. Por exemplo, a quadrilha. A quadrilha teve sua origem na França, né, que era quando acontecia os quadrilhés, né, que na época eles chamavam de quadrilhé, que também era uma festa, uma dança que era inspirado em um baile que eles costumavam fazer, que eles dançavam em casal também, né, era uma dança em casal. E aí, tanto que algumas palavras que são utilizadas na nossa quadrilha junina aqui, como anarrier, balancer, são palavras francesas que também significavam os próximos passos que deveriam acontecer naquele baile. Então, a nossa quadrilha também veio lá da França, tem toda a sua raiz lá no século XIX, e foi chegando aqui, e aqui ela assumiu algumas características próprias do Nordeste, né? Por que aqui a gente tem a característica do milho? Porque aqui, também no mês de junho, é o mês de colheita, mas é a colheita do milho. Então, tem muitas comidas que também vieram do milho, né? Como pamonha, canjica, a própria pipoca, o milho assado, o milho cozido. Então, aqui no nosso país, a gente tem a tradição de usar muito essa questão do milho, porque é a época da colheita do milho aqui no Brasil. Mas essa tradição da quadrilha, a tradição de fazer essas comemorações para os santos, surgiram lá na França no século XIX. E eu quero que vocês fiquem agora com um videozinho que a Titia separou, tá bom? Que também fala sobre a história da origem aí do São João, que também vai falar um pouquinho sobre alguns detalhes que a Titia falou e também vai complementar, né, algumas coisas que a tia disse, tá bom? Confiram e daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho sobre a história dos outros santos que estão aí envolvidos nessa festa. Em homenagem a São João, viva o mês de junho, depois do carnaval, finalmente uma festa daquelas pra gente se esbaldar. Quadrilha, fogueira, quentão e muita comida boa. Quem não espera o ano inteiro pelas comemorações em homenagem aos santos Antônio, João e Pedro? Ah, é coisa de brasileiro. Aposto que na Europa ninguém... Ah, pelo contrário, essa história começou na Europa mesmo, por volta do século XII, para comemorar o início da colheita e do verão. Corre a boca pequena que foi na França que as primeiras festas aconteceram. Não é à toa que as nossas quadrilhas são uma versão acaipirada das danças nobres dos salões franceses. Aliás, de onde você acha que veio um monte de palavras que comandam uma quadrilha? Anarrier! Ei, tá indo pra frente por quê, homem? Anarrier é pra trás em francês. Ela fala francês agora. Quando os portugueses chegaram aqui, trouxeram essa farra na bagagem e nós, claro, demos a nossa cara. Toda aquela comilança também é coisa nossa. É que aqui a festa se enraizou mesmo no Nordeste. E junho é época da colheita do milho. Então, haja pamonha, canjica e pipoca. Já o casamento na roça, com direito à noiva grávida e fugindo com outro, é coisa de Santo Antônio mesmo. Ah, esse casamenteiro. Opa, se a noiva foge, a culpa não é minha. E a fogueira? São João, quando ele nasceu, uma fogueira foi acesa para comemorar. E já que a festa é uma homenagem a ele também, a fogueira não podia faltar. E pular é coisa dele? Não, pular é coisa de doido mesmo. Pronto, meus amores, agora a gente vai falar sobre a história de um santo muito importante também, que era o São João Batista. São João Batista, ele nasceu na cidade de Ain Karim, que fica no Israel, certo? Próximo ali a Jerusalém. O seu pai, ele era um sacerdote do templo e ele era conhecido como Zacarias. Conhecido não, ele se chamava Zacarias, né? E a sua mãe, como eu já tinha explicado, né, se chamava Santa Isabel, né? Foi se tornada Santa Isabel. Ela era uma mulher idosa, que nunca tinha engravidado e ninguém dizia que ela podia ter filho, todo mundo a considerava estéril por ela ser idosa. Mas um anjo anunciou a Zacarias lá no templo, enquanto ele estava fazendo alguns serviços, que ele ia ser pai, né, que Isabel ia conseguir conceder um filho e que ele colocasse o nome de João nesse filho que ele ia ter com Isabel. E aí eles conseguiram ter esse bebê, né, que foi João. E por que ele se chamava Batista? Por que chamava Batista? Batista veio porque ele batizava as pessoas. Então, basicamente, era João aquele que batizava. Então, ficou João Batista. Basicamente, veio aí o nome de João Batista.
E a importância de São João Batista. Ele foi o precursor, ele foi o primeiro a anunciar que Jesus vinha, que tinha um Messias que ia vir para salvar o mundo, para redimir dos pecados. E João, ele era uma pessoa extremamente fiel, né, aos desígnios de Deus, e ele sempre anunciou a vinda aí de uma pessoa que ia renovar a terra, que ia trazer uma coisa maravilhosa, que ia fazer mesmo uma modificação, como realmente aconteceu, né, que Jesus veio e fez toda essa modificação. E João Batista, ele batizava as pessoas porque ele acreditava no arrependimento dos pecados dele. Então, se a pessoa chegava até ele se arrependendo de algum pecado, ele levava ela até o Rio Jordão e fazia esse banho nas águas, porque ele acreditava que as águas, né, a correnteza ali do Rio Jordão, podia lavar os pecados daquela pessoa e ela poderia viver novamente, tentando não voltar a pecar. Então ele foi uma das poucas pessoas que também introduziu muito essa questão do perdão e do arrependimento dos pecados, né? E o encontro entre João Batista e Jesus também foi muito emocionante, porque quando Jesus disse, né, ele descobriu que Jesus ali era o Messias, ele ficou muito emocionado de fazer o batismo de alguém que era muito importante para ele, que ele considerava muito. Então ele até disse, né, como é que eu vou conseguir fazer o batismo do meu Senhor, do meu Messias? Isso para ele foi muito emocionante. Mas ele fez o batismo, né? Ele batizou Jesus e foi uma das pedras fundamentais ali da igreja, né? São João Batista foi aquela pessoa que anunciou mesmo que viria um Salvador e deixou plantada a esperança no coração de muitas e muitas e muitas pessoas. E bom, eu quero que vocês fiquem agora com um videozinho falando um pouco sobre também a história de João Batista. É um videozinho bem curtinho, bem legal. Vai falar um pouco também sobre a questão da vida de São João e também a ligação dele com as festas juninas agora no mês de junho. No mês de junho celebramos as festividades de São João, mas você sabe quem foi São João Batista? Ele nasceu cerca de 5 meses antes de Jesus, numa região montanhosa de Judá. Tanto seu pai, o sacerdote Zacarias, como sua mãe Isabel eram descendentes de Arão. Sua mãe era prima de Maria, a mãe de Jesus. Certo dia, quando Zacarias oferecia incenso no templo, o anjo Gabriel apareceu para lhe dizer que sua mulher iria ter um filho e seu nome seria João. O anjo dissera também que este filho seria cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento e teria a tarefa de preparar o povo de Israel para a vinda do Messias, que é Jesus. E assim aconteceu. Quando ele ficou adulto, foi para o deserto da Judéia. Então passou a pregar para que as pessoas deixassem o mal, se arrependessem dos seus pecados e fossem batizadas. João Batista batizou no Rio Jordão a muitas pessoas e também batizou Jesus. Porém, muitas pessoas eram pecadoras e não queriam deixar seus pecados, e por isso mandaram matar a João. Com fé, vamos orar a São João Batista? São João Batista, ajuda-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão, daquele que anunciaste com essas palavras: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós. Amém. Pronto, meus amores, agora vamos falar um pouquinho sobre o santo casamenteiro, né? O Santo Antônio. Santo Antônio nasceu em Lisboa, em Portugal, lá em 1195. E ele era de uma família rica, uma família muito tradicional, né? Conhecida como família Bulhões, né? Que era da família do Martino Bulhões, que era um oficial do exército. Enfim, a formação dele inicial foi feita pelos cônegos, né? da Catedral de Lisboa. E Antônio, ele gostava muito de estudar, de ficar quietinho no canto dele. E ele foi muito desaprovado pelo pai, porque o pai queria que ele tivesse um grande futuro, né, por ele ser ali um homem de raiz rica, de raiz nobre. Mas ele decidiu, né, alguns anos depois, entrar num convento, né, lá no convento de São Vicente dos Cônegos Regulares, né, de Santo Agostinho. Então, ele entrou dentro desse convento contra a vontade do pai dele, morou lá por 2 anos, e ele vivia com uma grande biblioteca nas mãos, né? De acordo com a história de Antônio, ele era uma pessoa que adorava estudar e que era muito apegado também à oração, aos estudos. E aí, depois de algum tempo que ele estava lá, nesse mosteiro de Santo Agostinho, ele foi transferido para Coimbra, que é um dos mais importantes centros de estudos de Portugal, e ele ficou lá por 10 anos. De lá ele saiu como sacerdote,
né? Virou um padre. E aí ele viu que o dom da palavra, com toda certeza, era algo que transbordava na vida dele, né? Daquele grande padre agostiniano. E ele tinha muito conhecimento e um grande poder de pregação. Ele falava muito bem com as pessoas, gostava muito de transmitir a palavra de Deus. E ele sempre conquistava muitas pessoas que estavam ali pertinho dele. E, bom, em Coimbra, né, agora já Padre Antônio, né, ele conheceu alguns freios franciscanos e foi ficando ali mais feliz, mais animado com as coisas que ele conhecia ali do Evangelho. Pouco tempo depois ele se tornou Frei Antônio, né, mudando-se para o mosteiro de São Francisco de Assis, né? E, bom, protetor das causas perdidas, é o protetor dos casamentos, protetor dos pobres, é o santo dos milagres. Ele fez muitos milagres ainda em vida. Durante suas pregações, né, durante as vezes que ele falava para as pessoas, nas praças, nas igrejas, muitos cegos, surdos, doentes ficavam curados. Né? Existem muitos registros de milagres na vida de Santo Antônio. E ele falou para muitas pessoas, falou muitos sermões, e sempre tratando sobre Quaresma, sobre Evangelho, e tem muitas obras também no nome de Santo Antônio, né? Já no caso, ele faleceu na Itália, em Pádua, em 1231, com 36 anos. Ele faleceu muito novo, né? E a história de vida dele é marcada sempre por muitos milagres, e por um homem que gostava muito de ler, muito de estudar e de falar sobre tudo o que ele aprendia. Ele gostava muito de comunicar e aprender, tanto aprender quanto ensinar as outras pessoas que ele estava ali, podendo falar sobre a palavra de Deus, né? Sobre as coisas que ele recebia lá no mosteiro. Então vocês vão ficar também agora com um videozinho falando um pouco sobre a história do Santo Antônio, também para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre a vida desse santo tão milagroso. Fernando Antônio de Bulhões, mais conhecido como Santo Antônio, nasceu em 15 de agosto de 1195, em Lisboa, Portugal. Filho de uma família nobre e muito rica, o menino desde pequeno já fazia orações pedindo proteção a Deus. Contrariando a vontade do pai, quando completou 15 anos, Fernando decidiu entrar para um convento da ordem agostiniana. No convento, estudou por 2 anos até ser transferido para Coimbra, onde foi ordenado sacerdote. Lá, ao conhecer os freios franciscanos, se mudou para o mosteiro de São Francisco de Assis, onde se tornou frei, escolhendo o nome de Antônio. Quando foi a Marrocos anunciar o Evangelho, Frei Antônio ficou muito doente e teve que voltar para Portugal. No caminho de volta, o barco foi desviado pelos ventos para Sicília, na Itália. Lá, ele conheceu pessoalmente São Francisco de Assis, que o nomeou professor de teologia de seus confrades. Santo Antônio, além de ser conhecido como o Santo Casamenteiro, também recebeu um dom dos milagres. Durante suas pregações em praças e igrejas, muitos cegos, surdos e doentes ficaram curados. Muitos pecadores também se converteram pela pregação dele. Morreu no dia 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos, na cidade de Pádua, na Itália. Aconteceram tantos milagres depois de sua morte que ele foi beatificado e canonizado 11 meses depois de morrer. O santo foi principalmente um exemplo de devoção e caridade inigualável. Santo Antônio, rogai por nós. Um pouquinho sobre São Pedro, que é o terceiro padre que está ali, né, na nossa historinha. E, bom, São Pedro, ele já nasceu ali pertinho do Mar da Galileia, né, que ficava ali do norte de Israel. Seu nome de nascimento era Simão, né? Então, quando Jesus conheceu, ele era casado, Simão, né, ele morava em Cafarnaum,
E ele era um dos discípulos muito importantes ali para Jesus. Ele também ele era um pescador, né? Ele possuía um barco em sociedade, né? Em parceria ali com o irmão dele, e ambos trabalhavam ali no Mar da Galileia, que era um lago de água doce que ficava perto do Rio Jordão. Enfim, quando Jesus conheceu Simão, né? Que é Pedro, Simão é Pedro, tá? Conheceu lá Simão, ele disse uma frase que ia mudar a vida de Pedro, com toda certeza. Ele disse: "Você será pescador de homens." A partir daí, Simão começou a seguir Jesus. E num determinado momento, Simão confessou para Jesus, né? Ele contou para ele: "Tu és o Messias, tu é o Filho de Deus." E por isso Jesus disse que daquele momento em diante, seu nome seria Pedro. Por que Pedro? Pedro vem de Cefas, que vem de Kefas, que do aramaico significa pedra. E faz todo sentido. Mais tarde fez todo sentido, porque Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica, ou seja, ele foi a primeira pedra, ele tornou-se a pedra fundamental, onde a Igreja encontra a sua unidade, encontra todo o seu sentido. Então ele se tornou padre da Igreja Católica, papa, né, da Igreja Católica, e foi essa pedra que Jesus realmente disse que ele seria. Mas também tem outra história que envolve Pedro, que é relacionada às negações de Pedro, né? Jesus, quando estava ali na ceia dos apóstolos, ele disse que antes que o galo cantasse, tu me negarás 3 vezes. Isso ele disse para Pedro. E Pedro não acreditava que isso ia acontecer. Mas na noite que Jesus foi entregue, os seguranças chegaram até Pedro e perguntaram se ele era discípulo de Jesus ou se ele conhecia Jesus. E ele negou 3 vezes e logo em seguida o galo cantou. Pedro chorou amargamente por conta disso e estava com o coração muito angustiado, ficou muito triste por tudo aquilo que tinha acontecido. Reconheceu, né, as palavras de Jesus, tudo que ele tinha profetizado sobre aquele momento. E aí, quando Jesus ressuscitou e Jesus apareceu novamente, ele perguntou a Pedro se Pedro o amava. E aí ele perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava, e Pedro respondeu 3 vezes que sim. E aí Jesus o perdoou, e isso acalentou o coração dele, ele ficou mais calmo, né, por poder dizer a Jesus que o amava e por Jesus ter perdoado as vezes que ele falou, né, que ele negou a existência de Jesus. Então tem muito dessas histórias bonitinhas. Também tem outra história bonitinha de Pedro relacionado às chaves do céu, né, que Jesus ele deu as chaves do céu para Pedro, dizendo que tudo que ele criasse aqui na terra seria criado no céu, e tudo que ele fechasse aqui na terra também seria fechado no céu. Então Jesus tinha muita ligação próxima a Pedro, ele gostava muito, queria muito bem a esse discípulo que foi tão importante na vida dele, na anunciação dele. E bom, é isso, são as 3 historinhas dos nossos santos de hoje, né? A gente aprendeu sobre São Pedro, Santo Antônio e São João. São os 3 santos que fazem parte aí dos nossos festejos juninos. A gente tem no dia 13 de junho, que já passou, né, que é o Santo Antônio. Dia 24, que vai ser essa semana, vai ser o dia de São João. E dia 29, que também ainda vai acontecer, vai ser o dia de São Pedro. Então são os 3 santos da Igreja Católica que são comemorados aí dentro desses festejos juninos. A gente espera que vocês tenham gostado bastante do que vocês aprenderam aqui hoje e continuem aprendendo cada vez mais. Qualquer dúvida também é só perguntar pra gente. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, pode deixar nos comentários do vídeo. Fiquem à vontade, esperamos que vocês possam curtir esse momento, tá bom? Juntos, em família. E daqui a pouquinho a gente vai estar junto novamente, tá bom? Um beijo!